21, versículo 25 e versículo 26. E para tirar qualquer dúvida, meus irmãos, nós temos aqui a página do jornal, entendeu? São Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. Isso aqui é a página do jornal, irmãos, que eu rasguei, na hora eu tirei lá na tesoura, né? Preparamos, rasgamos assim. A primeira página, a manchete do jornal está aqui. Entendeu? Tem telefone, tem o nome do diretor do jornal, qualquer dúvida, quem quiser ligar para tirar qualquer dúvida. Então, quem escreveu o jornal e colocou a notícia pode dar as melhores informações. Compreendeu? Isso aqui para mim, eu estou apresentando com vocês como um sinal da volta de Jesus. Esse caso eu não vi, certo? Eu não vi essa criança, porque se eu visse a criança, então eu daria detalhes. Mas eu estou apresentando a vocês aqui uma foto clara da criança que nasceu com os 4 olhos, nasceu com os 2 narizes e nasceu com 2 bocas. Terrível, não é, irmão? Mas isso aí, para quem está com a vida no Evangelho, sabe que realmente o mundo está para receber coisa pior do que esta. Coisa pior do que esta. Bom, irmãos, então vamos ver o que diz a palavra do Senhor, não é? Diz assim, escute aí, silêncio. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Amém? Senta aí um minutinho. Irmãos, pode bater as palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia está falando de sinais. Desde tempos remotos, nós ouvimos sempre que há terremotos. Tornou-se comum em nossos dias. Você já pegou algum tremor de terra já? Nunca pegou? É horrível, não presta não, viu? Não presta mesmo, viu? Lá na cidade de Lima, recentemente, meus irmãos, eu estava lá, depois que acabamos o culto, fomos embora, e era mais ou menos 2 e pouco da manhã quando eu cheguei no hotel. Estava com o pastor Antônio Ribeiro no rádio, fomos para o hotel, e quando foi 2h45 da manhã, aí tudo sacudiu. Aquele barulhão horrível. Aí começou a trincar as paredes em cima assim. Aí, bom, foi um abalo que deu lá, parece que na escala de Richter foi 4.8, uma coisa assim, ou 5.2, não sei. Então, irmãos, isso hoje em dia, terremotos para a humanidade tem se tornado coisa comum. Mas a Bíblia fala de um terremoto que não vai ser comum para a humanidade, porque hoje quando acontece um terremoto e mata lá 30 mil pessoas, o povo diz, esse terremoto aí não foi que nem aquele que matou 60, e torna-se uma coisa comum. E o próprio jornalismo noticiário abafa as coisas se contentando com outras passadas. Mas a Bíblia nos apresenta que haverá um terremoto qual nunca houve um igual a ele. Diz que esse terremoto é tão grande que ele vai abranger no mundo inteiro. E todas as ilhas do mundo serão removidas dos seus lugares, diz a Bíblia. Diz que esse terremoto será maior do que o terremoto que houve nos dias do rei Uzias. Então são sinais que a Bíblia nos relata que eles irão acontecer. A Bíblia fala, meus irmãos, de coisas terríveis, sobre o bramido do mar e das ondas. Falando em termo literal, nós vemos aí que quem enfrenta mar, enfrenta tempestades tão terríveis que nunca mais ele quer enfrentar o mar. A Bíblia fala de guerras. Guerras. Vocês vejam, irmãos, que nós tivemos aí 2 guerras mundiais. Do ano domine para cá. Mas antes dele, nós vemos que Nabucodonosor foi um rei que governou mundialmente essa terra, representando um governo mundial que viria, como sinal
dos fins dos tempos. Então vocês vejam que nós, segundo a Bíblia, nós estamos no limiar de uma grande decisão neste mundo. Nós vivemos, segundo a Bíblia, meus irmãos, os momentos mais trágicos da história do ser humano, porque nós vivemos a época da dispensação da graça, onde ela é oferecida dia e noite para toda a humanidade, e o homem tem virado as costas, rejeitado esta oportunidade. E como a Bíblia não fala sozinha, Deus deixou sinais para falar aos homens. A Bíblia diz que haveria sinal no sol, na lua e nas estrelas. Eu me lembro, meus irmãos, que eu li um artigo que diz que no ano de 1844, no norte da Itália, choveu foi milhões de estrelas em questão de 4 horas. No norte da Itália chovia estrelas, ou seja, meteoritos, estrelas caindo do céu como chuvas, como aqueles foguetes de artifício que joga para cima. Aquilo ocorreu por 4 horas. A Bíblia relata que houve um grande sinal no sol. Que sinal foi esse? A Bíblia diz que um homem mandou o sol parar. Ou não mandou? Sim, mas isso foi no passado, quando Josué pelejava contra os midianitas. Quando ele guerreava a guerra do Senhor. Então a Bíblia fala que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Diz que a lua se transformaria em cor de sangue. Eclipses acontecendo, coisas sobrenaturais sobrevindo sobre a sorte do homem. Hoje nós vemos que um dos grandes sinais que vem da parte do sol, você sabe qual é ele? É o raio infravioleta que está metendo câncer na pele de muita gente que está dando lugar. E aí está causando destruição. São sinais que estão aí, marcando passo a passo a volta do Senhor Jesus. E um dos maiores sinais que está diante de nossos olhos, meus irmãos, são 2 claríssimos, que nós vivemos ele. O primeiro, o Evangelho é pregado no mundo todo. E o segundo, é o amor se esfriando para com Deus. Está claro, mais do que claro, esta realidade. Amém? E por outro lado, nós vemos aí que os fenômenos estão ocorrendo sobre a sorte da humanidade. De que maneira? Alguém pode dizer, meus irmãos, talvez foi algum contato com alguma coisa radiativa que levou um caso como esse de uma criança nascer com 3 pernas, uma criança nascer com 4 braços, como recentemente aconteceu no Brasil, como uma criança nasceu em Ji-Paraná com a cara do bebê Saulo. Talvez fosse um caso de radiação. Eu não digo que seja radiação, mas digo que é uma coisa maligna. É uma coisa maligna, porque isso não tem condições. Uma pessoa nascer sem o nariz, tudo bem. Nascer sem um braço, lá vai lá. Mas uma pessoa nascer com a cara de um dinossauro, está muito claro que é uma coisa diabólica. Meus queridos irmãos, quem conhece, como diz a Bíblia, as profundezas de Satanás, que já trabalhou na macumba, que já esteve enfiado na feitiçaria, que já foi fazer contato quase direto com o diabo, ele sabe que o diabo é capaz de fazer coisas piores do que essas. E o nosso Deus pode desmanchar também, não é? Aleluia. Amém? Então, irmãos, eu vejo os sinais dos nossos dias. Eu vejo os sinais dos nossos dias. Como eu quero chegar nesse assunto, já vou apresentar a vocês. Eu vejo os sinais dos nossos dias como uma trombeta tocando no ouvido da humanidade. Olha, preparem-se. Preparem-se, porque a palavra dos profetas vão se cumprir. A palavra dos apóstolos vai se cumprir. Dos discípulos vai se cumprir. Dos pregadores vai se cumprir. Jesus está voltando. Preparem, preparem, preparem. Amém? Irmãos, vocês vejam, o Evangelho hoje em dia, qual é o lugar que o Evangelho não está sendo pregado? Paulo diz que uns pregariam por amor, outros pregariam por inveja, outros pregariam por contenda, mas o que interessa é que o Evangelho seja pregado. Uns não pregam por interesse de ganhar as almas, outros pregam por interesse particular, mas não importa, o Evangelho está sendo pregado.
Nisso me glorio, porque me resulta a salvação, dizia ele. Então vocês vejam que hoje os sinais estão aí. Vocês vejam que quanto ao amor se esfriar, quantos casais cujo lar já foi destruído? Cadê aquele amor que jurou diante do altar de Deus que ia manter até o fim da jornada terrena? Cadê aquele amor para com Cristo que muitas vezes é provado dentro do Evangelho e depois vem uma lutazinha, vem outra perseguição e aí pronto, não dá para mim mais não, que os irmãos estão contra mim na igreja, eu vou desviar do Evangelho. Saiu de Cristo e foi para onde? Irmão, só existe um caminho. Quem sai de Jesus vai para o inferno, e quem sai do inferno vem para Cristo. O homem não tem opção. Se tivesse opção, ele apelaria para outra, mas não existe outra, existe só uma. Só existe uma, não existe duas. Amém? Hoje, meus irmãos, vocês vejam que Satanás, ele está tão obcecado pelas almas dos homens que ele cria todo tipo de coisas superficiais nesta vida para fazer os homens esquecer de Deus, para se esquecer do Senhor Jesus e da sua palavra. E com isso a corrupção está sempre presente em todas as partes. E nós vemos, meus irmãos, que o amor está se esfriando de tal maneira que já não é mais valorizado o Evangelho. O Evangelho hoje nos nossos dias não é em todos os lugares, porque existem irmãos, homens de Deus, que conservam o santo Evangelho na vida. Mas existem outros que o Evangelho não tem préstimo, não tem valor para eles. Eles entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou dentro da vida deles ainda. Então não houve aquele câmbio, não houve aquela transformação que é preciso haver na vida de um homem e de uma mulher que entra no Evangelho, cujo Evangelho nasce dentro da vida deles. Aleluia! Amém? Então vocês vejam, irmãos, que hoje eu digo e repito a vocês que os sinais estão falando muitas vezes mais altos do que a voz dos pregadores. Satanás tem conseguido calar a voz de muitos pregadores em nossos dias. Talvez você me pergunte, mas como que ele tem calado a voz de muitos pregadores, fazendo eles pecarem contra Deus? E a boca então ficou fechada e não pode mais falar. Mas Deus tem preservado, como diz o profeta Elias, ou seja, como disse Deus ao profeta, eu tenho conservado 7.000. 7 representa o número da perfeição. Eu tenho preservado o meu povo que não tem se corrompido, tem preservado a minha palavra, tem guardado o meu mandamento, tem aceitado o meu conselho, tem guardado a minha doutrina. Então a Bíblia prossegue falando mais alto desta maneira. Amém? Então vocês vejam, irmãos, que os sinais prosseguem falando desde épocas remotas e vai prosseguir até a vinda de Jesus. E como a vinda dele não está tão longe, quer dizer que os sinais agora vão ser maiores, mais terríveis. Eu não sei se o pastor Odaí, o irmão pastor Nilson aqui, leram aquela reportagem daquela família no México lá, que a família são descendentes de lobo. O irmão esteve no México recentemente, o irmão ouviu isso lá, né? Então, irmãos, as crianças lá, eles nascem tudo peludo, o rosto com pelos enormes como o pelo de um cão, um pelo de um lobo, a mesma coisa. E segundo uma foto, um quadro que foi desenhado por um francês, em meados de 1811, ele desenhou um homem-lobo matando uma mulher, porque nas aldeias os lobos invadiam e matavam as pessoas e comiam. Então ele desenhou um lobo em pé, segundo o relato ele viu aquele lobo em pé em cima de 2 patas, matando uma pessoa e comendo. E segundo o DNA, que é o sangue, né? O fator sanguíneo, então eles estão buscando por que essas coisas acontecem só com aquela família. Irmãos, sabe o que tudo isso é? Sinal da volta de Jesus. Não é outra coisa, irmão. Amém? São sinais. Agora vocês vejam aqui, porque as horas se passam, nós não podemos ultrapassar muito tempo. Aqui nós trouxemos isso aqui, certo? Aqui, ó, foi tirada uma Xerox. Ô, presbítero, segura para mim a original aqui, por favor.
Então aqui, nós temos aqui, esta aqui é a original. Está aqui com o pastor Odair. Esta aqui é a Xerox. Veja bem. Eu não digo que seja um homem, que seja uma mulher. Nós vamos mandar chegar até vocês. Pode ficar sentadinhos aí, fica aí. Tiramos o Xerox aqui, vamos levar na mão de vocês aí. Eu estou só relatando aqui em palavras. Fica aí quietinhos aí, espere aí. Então, irmãos, vocês vejam bem que aqui está um relato de um fenômeno. Os próprios jornalistas ficaram assombrados. E quem não ficaria? Quem não ficaria se você visse aí um ser humano com 4 olhos, 2 narizes, 2 bocas e sem sexo? O que você diria? É o que o jornalista falou aqui. Esse aí deve ser um marciano mesmo. Esse aqui é um extraterrestre mesmo, porque tem 2 bocas, 2 narizes, 4 olhos e não tem sexo, então isso aqui não é terreno. Agora vocês vejam, irmãos, que realmente essas coisas estão acontecendo. E existem tantos outros sinais aí que realmente estão ocorrendo em nossos dias, que é uma coisa terrível. Eu não sei o que o senhor achou disso, Presidente. É isso aí mesmo. Irmão, só uma palavra aqui. A Bíblia diz no livro de Ageu, está escrito no capítulo 2, versículo 7, e farei tremer as nações. E no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, nós encontramos o escritor aos Hebreus falando através do Espírito de Deus que o mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Então esses acontecimentos, como está afirmando o presbítero Joaquim, são acontecimentos que estão abalando o mundo inteiro, porque assim como aconteceu lá naquele país e chegou ao nosso conhecimento aqui no Brasil, isto está chegando ao conhecimento do mundo inteiro, e são acontecimentos que estão abalando o mundo inteiro. E Deus falou através do profeta Ageu: farei tremer, farei abalar as nações. E no livro de Hebreus 12, 28 diz que o mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Então grandes homens estão abalados com esses acontecimentos. Agora, qual é o reino que não pode ser abalado? São nós que temos conhecimento da palavra de Deus e sabemos que isto é nada mais, nada menos do que acontecimento dos últimos tempos. Aleluia. Vocês estão vendo, meus irmãos, são fatos. Agora vocês vejam aí, realmente a igreja de Jesus, ela está sobre a rocha, jamais será abalada. A Bíblia diz que aqueles que estão com Cristo estão, firmados como no monte de Sião. Não se abalam, mas permanece ali, firmes, firme para sempre. Olha, irmãos, note bem. Isso aqui, irmãos, que vocês vão ter em suas mãos daqui a alguns instantes, eu não estou dando isso aqui para vocês como que fosse uma doutrina, certo? Não tampouco como se fosse uma mensagem de pregação para você sair pregando isso para ninguém. Mas isso aqui serve para você que é inabalável, que está na rocha, como sinal de que realmente os tempos estão avançados. O mundo já está maduro e realmente a qualquer momento nós podemos partir daqui. Podemos partir. Vocês sabem, meus irmãos, que o mundo está sendo preparado de várias maneiras para receber o mais terrível que há de vir nesta terra. O mundo está sendo preparado por literaturas, por películas, por escrituras, por escritores, de todas as maneiras, por jornalismo, está sendo preparado para receber um governo em que nesta época realmente a potência do céu será abalada. O governo anticristão. E que, segundo dados biográficos de homens, esse indivíduo que a Bíblia chama de anticristo, ele já está sobre a terra. Em alguma parte ele está aí exercendo a sua influência
em grandes partes administrativas. Ele já está aí exercendo a sua influência. E muitas vezes os irmãos não estão informados destas coisas e não se preocupam com as coisas que vêm acontecendo. E de repente as pequenas coisas desta vida levam você a desviar do Evangelho, mas não é momento disso mesmo. É momento daquele que está firme se firmar mais do que está desviado voltar, do que está caído levantar. É tempo de decisões. Amém? Irmãos, existem muitos outros sinais que estão ocorrendo aí, irmãos, que realmente são coisas terríveis. Eu não posso provar para vocês o que eu vou falar aqui agora, porque isso aí me falaram. E a gente falar o que não pode provar é uma coisa meio sem graça, né, presbítero? Então é uma coisa que não se deve. Mas recentemente, exatamente, é como um despertamento, né? Mas quando a gente pode provar, é melhor ainda, né? Então, olha, recentemente, irmãos, foi aqui agora, foi na África. Você sabe que na África, meus irmãos, o setor de magia negra é uma coisa terrível. É fortíssimo. Recentemente, quando nós estivemos ali na África, o irmão estava comentando, esse irmão é lá da Etiópia, que foi com o pastor José Paulo na Etiópia para abrir a igreja, fundou a igreja em Etiópia. Ele estava comentando com os irmãos um fato passado, né? Que ocorreu um caso de uma senhora que trabalhava com o terreiro de Umbanda, com essas coisas tipo assim. E uma noite, meus irmãos, ela sentiu como se tivesse alguém na cama dela, como se fosse o marido dela. Mas só que o marido já era falecido. E depois desse passado, ela se achou grávida. Ela se achou concebida ali e ficou grávida. E quando chegou a época de dar à luz, ela está desesperada, porque não sabia por que viria isso acontecer assim. Depois ela descobriu que o próprio Satanás tinha engravidado ela. E sabe o que nasceu dentro dela? Nasceu dentro dela um homem com parte de cobra. Isso foi o irmão contando. São fatos que realmente nós comentamos como despertamento, mas não temos como provar para vocês. Então são coisas que a gente ouve, meus irmãos, que realmente a gente fica abalado com essas coisas. Então, irmãos, eu vou passar na mão de vocês aqui agora essa xerox. Vejam bem, essa xerox aqui. Então você vai ter nas suas mãos, inclusive eu quero que você prepare R$1 aí, tá? Que isso aí custou dinheiro da igreja, tá? Então, esta xerox você vai ter na sua mão, mas pelo amor de Deus, você não vai levar isso aqui para pregar para ninguém, viu? Ó, irmão, tá aqui na Bíblia, olha aqui, peraí, não faça isso não. Não cai em contradição. Isso aqui para você é um despertamento. Para você é um despertamento. Você vai ter em suas mãos. E se você quiser tirar qualquer dúvida, aqui tem, olha, eu vou ler para você somente o textuário da manchete do jornal. Diz assim, ó: Extra, edição nacional. Diretor Carlos Sánchez Fernandes, Liberdade 117, Miraflores. Teléfono 40, ou seja, 444-7088. Número 9481, Lima, Viernes, quer dizer sexta-feira, 1º de setembro de 1995. Assombroso! Nasce ninho com 4 olhos, 2 narizes e 2 bocas. Para colmo, o que é colmo? Colmo é como uma policlínica. Colmo é como se fosse o hospital das clínicas. Para colmo, recém-nascido carece de órgano sexual, porque não tem. Então você vai passar isso aí, está em espanhol, mas você lendo devagarzinho, você vai compreender. Mas antes disso aí, eu quero que vocês fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu repito, isto aqui é sinal, hein, da volta de Jesus. Eu quero só fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas estão aqui entre nós que estão desviadas do Evangelho? Seja sincero, porque você não tem onde ocultar. Quem está desviado do Evangelho aqui? Vamos fazer uma coisa, todos vocês que estão desviados, vem cá. Vem aqui, corre, depressa. Quem está desviado do Evangelho? Passa para frente, depressa, corre. Todos.
Vocês não vão esperar Jesus voltar para buscar a igreja logo para vocês querem tomar uma decisão. Corre. Todos que estão desviados. Vem depressa aqui, vem depressa. Chega aqui, vem, irmã. Vem cá, minha irmã. Fica aqui, fica você aqui. Vem, meu jovem. Está afastado do evangelho você? Está afastado do caminho do Senhor? Corre para cá, vamos depressa, corre. Fica lá de fora não, senão aí a porta fecha e tu não entra mais. Vem para cá, vem, meu irmão, corre. Quem mais está afastado do evangelho aí? Quem mais? Irmãos. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.